Pois bem, galerinha, aí mais uma vez estamos aqui juntos, neste ritmo de aula agora um pouquinho diferente, neste bloco de aula que nós denominamos o quê? Esquema e questões, isso mesmo, ou seja, esta aula aqui ela é rapidinha, ela é de curta duração, por quê? Porque ela destina somente a relembrar os tópicos já estudados em aulas anteriores. E o que? Reforçar esse conhecimento nosso com resolução de mais algumas questões. Então é apenas um plus, ok? Nós só vamos relembrar aquilo que foi estudado em blocos, em aulas anteriores. Pois bem, a aula de hoje diz respeito ao quê? A tanatologia médico-legal. Quando fala em tanatologia, nos remete a quê? Nos remete à morte. Nos remete a fenômenos cadavéricos, ok? Fenômenos cadavéricos, fenômenos abióticos, o quê? Imediatos e fenômenos abióticos consecutivos. E fenômenos abióticos, o quê? Destrutivos, ok? Tem os destrutivos, né? Que são as fases lá da putrefação. E também tem os conservadores, né? Então temos fenômenos nessas 4 ordens. Pois bem, a tanatologia forense, então, é o ramo da medicina, você já sabe, que ocupa-se o quê? De estudar o fenômeno da morte, sua causa e suas consequências, né? E os fenômenos, o quê? Cadavérico, ou seja, todas as situações que envolvem o evento morte. Então, a tanatologia destina-se a estudar todos os fenômenos que envolvem este evento morte, ok? Aí, em relação ao conteúdo da tanatologia, nós temos o quê? A tanatosemiologia, que estuda o quê? A razão da morte, ok? Depois nós temos a tanatodiagnóstico, que vai dar o que? A causa morte, vai diagnosticar, né, o que levou, o que ocasionou este evento morte. Depois nós temos a cronotanatognose, que diz respeito ao que é o tempo da morte, ou seja, entre o evento morte e o exame necroscópico, né? Quanto tempo isso aproximadamente se deu, tá? Temos a tanostocopia, tanatoscopia e necrópsia, que diz respeito ao quê? A observação da morte, diz respeito ao exame, ao olhar dentro do indivíduo, a fim de diagnosticar a causa da morte. Veja bem, necrópsia e autópsia, em modo algum se confunde com exumação, ok? Autópsia, necrópsia é o exame que faz na vítima, né? No cadáver, antes, né, do seu sepultamento. Agora, foi feita a necrópsia, foi feita a autópsia, foi realizado o sepultamento do cadáver. Só que surgiu dúvida em relação à causa da morte, por exemplo. Então, é necessário o quê? Desenterrar este cadáver para novo exame. Seja para fins de identificação deste cadáver, seja para fins de fato, diagnosticar a verdadeira causa da morte. Então, ao desenterramento desse cadáver, o desenterramento deste cadáver denomina-se exumação, tá? A tanatoconservação, morte mais conservação, diz respeito aqui aos fenômenos cadavéricos conservadores, tá? Como mumificação, por exemplo, saponificação, ok? E temos a tanatolegislação, que é a legislação falando o quê? Sobre este evento morte, ok? Pois bem, vamos lá, definição da morte, nós já temos, que é o quê? A ausência de vida, cessação definitiva e irreversível, o quê? Das funções de um organismo vivo. Então, nós temos alguns critérios a fim de verificar, a fim de constatar a morte. Nós temos o critério clínico, critérios complementares, que é o quê? O encefalograma, a arteriografia e angiografia e o ultrassom com Doppler, ok? Então, este exame clínico é este exame que é realizado visualmente pelo profissional da área da saúde. E temos exames complementares, tá? Onde vai fazer a utilização agora o quê? De equipamentos, tá ok? Então, temos o método clínico e os métodos complementares, que é pelo encefalograma, a arteriografia ou angiografia e o ultrassom com
Doppler, tá? A fim de indicar o quê? Atividade ou inatividade cerebral. Né? Esses exames, eles serão feitos em intervalos maiores ou menores, a depender da idade da vítima. Olha só, de 7 dias a 2 meses, intervalo de 48 horas. De 2 meses a 1 ano, intervalo de 24 horas. De 1 a 2 anos, intervalo de 12 horas. E acima de 2 anos, a regra geral, intervalo de 6 horas. Esses exames devem ser realizados pelo menos 2 vezes, ok? Esses exames devem ser realizados pelo menos 2 vezes. Tá? Então tá aqui, o exame deverá ser realizado pelo menos 2 vezes. Após a constatação, né, deverá haver registro em protocolo da própria instituição hospitalar e comunicação imediata aos familiares, ok? Ou seja, a identificação da morte, ela é de extrema importância, a fim de evitar, né, de diagnosticarmos como morto alguém que ainda, o quê? Está vivo, né? E aí nós temos também as espécies de morte, olha só, 7, morte natural, a morte súbita para aqueles que apresentam um bom estado de saúde e de repente morre, a morte fetal, né? A morte materna da mãe, ok? Até 42 dias após o parto, a morte catastrófica. Lembrem que as catástrofes, elas podem ser originadas de eventos da natureza ou mesmo por mãos humanas diante de uma sabotagem, por exemplo. A morte presumida para aquele agente desaparecido, conforme fala a lei civil, e a morte violenta. Morte violenta, aqui nós temos o quê? Nós temos homicídio, nós temos acidente, tá? Também caracterizada como morte violenta. Então, essas são as espécies de morte. Vamos lá. Agora sim, chegamos aos fenômenos cadavéricos. Os fenômenos cadavéricos, eles são classificados em abióticos, tá? E transformativos. Então, lembrem bem, os fenômenos cadavéricos são classificados em abióticos e transformativos. Quando falar abiótico, eu tenho fenômeno abiótico imediato, tá? Imediatamente, instantaneamente após a morte. E fenômeno abiótico consecutivo, um pouquinho depois da já realizada morte, do já constatado evento morte, ok? E temos ainda os fenômenos cadavéricos transformadores, que são de 2 ordens. São os destrutivos, que temos lá na fase da putrefação, e os conservadores, como a mumificação, como a saponificação. Ok? Então, os fenômenos cadavéricos são dessas 2 ordens. Abióticos, imediatos e consecutivos. Transformativos, destrutivos e conservadores. Eis a tabelinha resumidinha aqui para vocês. Olha só que legal. Fenômeno abiótico imediato. Ausência de respiração, ausência de circulação, midríase paralítica e ausência de atividade cerebral. Esses são os fenômenos que imediatamente surgem após a morte, instantaneamente após a morte. Por isso que são imediatos. Consecutivos, logo depois. Desidratação, livores hipostáticos, rigidez cadavérica e resfriamento do corpo. Tá? Agora, fenômenos abióticos transformativos. Lembra, eles são de 2 ordens. Eles são destrutivos e conservadores. Os destrutivos, a autólise, a maceração. No caso, a maceração, galerinha, no caso dos afogados e natimortos, tá? Aí, depois da autólise, né? Que é um processo destrutivo interno. E a maceração, ou seja, só para aqueles afogados ou mortos intrauterino, nós temos o que? A marcha da putrefação, que compreende o quê? Primeira fase é a coloração, aquela mancha verde que começa no abdômen e se espalha pelo corpo. A fase gasosa, que incha o corpo. Colicoativa, que é o que? Já uma fase de dissolução dos tecidos. E, por fim, a esqueletização. Então, olha só, os fenômenos abióticos
construtivos ou transformadores destrutivos é autólise, né? Maceração para os afogados e natimortos, tá? E aí a marcha da putrefação. Isso aqui é importante, você tem que saber essa ordem. A marcha da putrefação cromática, gasosa, colicoativa e esqueletização. Ok, depois dos fenômenos transformativos destrutivos, nós temos os transformativos o quê? Conservadores, como mumificação, corificação, calcificação, que se dá nos fetos, ok? E saponificação ou adipoceira, ok? Então, esses são os fenômenos, o quê? Transformativos conservadores, certo? Então, em relação à tanatologia, são esses os fenômenos aqui, são essas as situações que nós estudamos. Passemos agora, então, à resolução de algumas questões. E olha só que bacana, 2016 CESP. Vamos lá, então? Então, olha só. Determinada delegacia de polícia, comunicada da existência de um cadáver em estado de putrefação, jogado em um canavial de sua circunscrição, deve tomar providências para levantar informações, como, por exemplo, a certificação de tratar-se de pessoa, em primeiro lugar, e não de animal, e o estabelecimento da causa da morte, além de realizar diligências diversas. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, você pode clicar aqui embaixo, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Agora, se você quer continuar assistindo no final dessa videoaula, você quer, aliás, fazer o nosso curso completaço de Medicina Legal com a professora Débora, são no total 19 videoaulas, a carga horária aí de 26 horas, 60 dias de acesso. Você pode, nesse período, assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Este curso tem várias aulas de resolução de exercícios de diversas bancas e investimento apenas R$ 50. Então vamos lá, espero vocês aqui no Lá Concursos. Forte abraço, tchau! Clique lá aqui.